Vamos falar agora de economia. Aliás, de um dos aspectos mais cruéis da crise que o Brasil enfrenta. Para calcular o desemprego, o IBGE vai a quase 3.500 cidades em todo o país, com 2.000 pesquisadores. No primeiro trimestre do ano passado, a taxa estava em 7,9%. De lá para cá, o número disparou até alcançar 2 dígitos, quase 11%. Se a gente voltar uma casa, voltar um pouco nessa linha, percebe aí o período do quarto trimestre de 2014. O que a gente está vendo agora é o desemprego das eleições para cá. Ou seja, desde a reeleição da presidente Dilma, a taxa foi de 6,5% para os 10,9% de hoje. A título de comparação, em que pesem diferenças de metodologia, o pico do desemprego nos Estados Unidos, na crise do subprime, a pior em quase um século, foi de 10% em outubro de 2009. Mas por trás dos percentuais estão, na verdade, histórias de vida. Não é um indicador econômico. São homens, mulheres que procuram emprego e não encontram. João Borges, boa noite, meu caro. Mostra pra gente a dimensão do número de brasileiros nessa situação. Boa noite, dona. Eu fiquei olhando esse gráfico que você mostrou, que trata do desemprego em percentuais. Aí a gente pode traduzir esse mesmo gráfico, só que aí em número de pessoas desempregadas. Aí a gente fica mais assustado ainda. Então, se a gente pegar, vamos olhar aqui o gráfico aqui para a gente ter uma noção melhor, a gente pode ver que ali, do último trimestre de 2014 até agora, você sai de uma população desempregada de 6.452.000 e chega agora a mais de 11 milhões de pessoas. Ou seja, nesse curto período de pouco mais de um ano, são mais 4.600.000 pessoas desempregadas. E aí, Doni, a situação se complica porque é um avanço muito rápido do desemprego, com milhões de pessoas entrando no desemprego. É uma recessão muito prolongada, o que significa que, mesmo lá na frente, quando a economia se recuperar, essa quantidade, essas milhões de pessoas terão dificuldades enormes para se recolocar no mercado de trabalho. Por quê? Porque lá na frente o mercado de trabalho já será outro, outras exigências, outras capacitações serão exigidas e muita gente poderá talvez nem se recolocar no mercado de trabalho, que vai sendo ocupado por pessoas mais jovens. Ou seja, é realmente uma situação dramática. A gente olha aí, como eu mencionei, 4.600.000 pessoas a mais desempregadas neste curto período, Doni. Se a gente analisar esse número com outras comparações, por exemplo, João, quer dizer que em pouco mais de um ano uma Irlanda inteira foi para a rua. Ou então, a mesma coisa que a soma de toda a população de Florianópolis, Porto Alegre e Belo Horizonte. Todo esse contingente demitido em pouco mais de um ano. A gente tem um gráfico para analisar qual foi o resultado por setores. Olha só, a gente vê ali, em primeiro lugar, os serviços domésticos, que tiveram nesse período de um ano uma contratação de 258.000 pessoas. Tem também a administração pública, que foi quem mais contratou. Agora, ali a gente está mostrando a agricultura, mas na verdade é o setor de serviços. O setor de serviços teve uma demissão de mais de 500 mil de pessoas e a indústria, aí sim, um colapso praticamente, 1,5 milhão de pessoas demitidas. João, a recuperação disso não deve ser uma coisa fácil, nem rápida, como você estava falando, né? Não vai ser fácil, Doni. Quando você mostra aí 1,5 milhão de pessoas desempregadas no setor industrial, a gente olha outro dado muito interessante, também preocupante, que é o seguinte: praticamente esse mesmo número, ou seja, 1.400 e poucas pessoas, 1.400.000 pessoas, trabalhando por conta própria, ou seja, as pessoas perderam o emprego formal e foram se virar como podem, achando um bico aqui, um bico ali, ou seja, para manter condições precárias de trabalho. Doni.